Ah, eu não gosto de você porque você é mulher. Ah, eu não gosto de você porque você é homem. Ah, eu não gosto de você porque você pensa diferente de mim sobre alguma questão. Ou pior, solta uma avaliação positiva no primeiro momento e depois vira rápido e acaba deixando entender que gostava de você até descobrir que você discordou dele em uma reunião. E agora ele vai te massacrar, vai te apagar e vai iluminar outra pessoa que ele gosta. Olha o tipo de situação que muitas vezes os profissionais estão inseridos. Uma espécie de perseguição diária. Tudo que o profissional traz está ruim. Tudo que o profissional traz não deveria ser assim. Eu quero falar sobre ambientes tóxicos, assédios, danos morais e as consequências que tudo isso pode causar na vida pessoal e profissional de muita gente. Então, se esse tema te interessa e se é um assunto importante também para você, fique ligado até o final desse vídeo, que eu vou dar algumas dicas sobre como lidar com essas situações. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre Agile, Business Agility, boas práticas de gestão, desenvolvimento de produtos, estratégia, OKRs, carreira e muito mais direcionado a aumentar a produtividade e a performance de profissionais, times e organizações. Então, aproveite, contribua deixando o seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para receber as notificações de vídeos novos que chegam toda semana. Bom, tudo começou quando eu falei no outro vídeo sobre a cadeirada do Marçal e sobre o aspecto de você ter controle da situação, você, de um certo modo, ser o controle da situação e não deixar levar pelo momento de agressão, seja verbal ou física. Onde o objetivo era dizer como a inteligência emocional poderia te ajudar a manter o equilíbrio e te manter no controle da situação. Porém, é muito mais complexo do que isso e é muito mais profundo do que isso. Há situações em que acontece um assédio moral, uma ameaça, um constrangimento e até uma humilhação que vai gerar consequências e abalos emocionais. E a questão é que a gente não consegue exatamente ter o controle sobre as consequências dessa situação. Muitas vezes a gente pode controlar nossa reação no momento e não reagir, não responder com palavrões ou xingamentos e muito menos com agressões físicas. Até podemos conseguir engolir na hora o assédio e ficar quieto. Porém, com o tempo, aquilo gera traumas e consequências. Inclusive, eu tenho contato com profissionais próximos que sofreram recentemente episódios de assédio com consequências emocionais graves. Profissionais que estavam em um ambiente tóxico, com muita agressão emocional e psicológica, conforme foram aguentando, engolindo e suportando, aquilo foi gerando transtornos emocionais e levaram alguns desses profissionais a depressão, burnout e crises emocionais. O que é muito mais profundo do que simplesmente um ato e um pensamento de que vou segurar aqui e vou controlar o meu emocional e não vou reagir porque eu sou forte. Aproveitando, não tem a ver com ser forte ou ser fraco. Pode até existir um grupo de profissionais que consegue lidar de uma forma controlada e não ser muito afetado por esses ambientes tóxicos, ou, dependendo do grau de agressão sofrida, consegue analisar e controlar a sua reação. Porém, existem outros que não vão conseguir ter a mesma reação e serão prejudicados e afetados rapidamente. Gente, infelizmente, existem ainda muitos gestores e líderes loucos por aí, sim. Desculpe pela palavra louco, mas é a melhor que eu consigo usar agora. Pode ser também desequilibrado, afetado ou simplesmente mau caráter ou até mesmo só do mal, que filtra pessoas pelo seu próprio equipamento distorcido de seleção. Só pode ter problemas sérios uma pessoa que na frente de quem interessa fala lindas palavras, defende tudo e todos, defendendo igualdade, liberdade, empatia, paz e harmonia, mas longe das câmeras, por assim dizer, em salas fechadas, em ambientes privados de trabalho, fala o que realmente pensa e detona as pessoas, sendo agressivo nas palavras, humilhando, constrangendo e demitindo simplesmente porque não houve um alinhamento de ideias, as suas ideias. Onde simplesmente pelo fato de você discordar da pessoa que tem esse tipo de loucura, ela te demite. Eu mesmo ouvi relatos recentes de profissionais que estavam numa grande empresa tomando um café e conversando sobre alguns assuntos.
Algo em torno de 5 minutos de café, estavam atolados de trabalho até a tampa, mas ao darem uma pausa de 5 minutos, cada um foi pegar o seu café e acabaram se encontrando rapidamente e ao trocarem algumas palavras e sorrirem descontraídamente, o gestor tóxico e assediador moral passa e fala: ah, que legal, não deve ter trabalho para vocês fazerem, né? Porque consultor não deveria estar tomando café e rindo, só podem estar fazendo isso porque não tem trabalho. Ah, inclusive, vou dar uma olhada nisso. E pasmem, um dia depois, esse gestor, se é que dá para chamar uma pessoa dessa de gestor, demitiu um dos profissionais que estavam ali naquele grupo, alegando falta de trabalho para ele. É importante ressaltar aqui, isso é sim uma espécie de assédio, isso é sim um ambiente tóxico, isso não é uma atitude ética e profissional de um gestor ou líder. Você pode até perguntar, ué, mas um gestor não pode demitir alguém que não tem trabalho a fazer? Lógico que pode, porém, houve algum feedback anterior? Havia problemas de desempenho? Não havia mais nenhum outro trabalho que a pessoa pudesse fazer? Por que o cafezinho foi o estopim? Ninguém deveria demitir ninguém sem feedbacks bem realizados e sem buscar desenvolver o profissional e, como líder, dar uma oportunidade e uma orientação de como ser melhor. As pessoas deveriam ser observadas, medidas e receber feedbacks dos trabalhos que elas estão fazendo e serem medidas pelos resultados que estas geram. É sobre isso e sempre com respeito, com ética, com profissionalismo. Bom, eu não vou ficar aqui dando N exemplos, até porque muitas vezes um exemplo que para mim pode parecer fraco e sem sentido, para você que está aí ouvindo pode ser muito forte e muito intenso. E até te abalar emocionalmente muito mais do que abalaria a mim. E vice-versa, não é? Eu posso dar um exemplo aqui que para mim é muito forte e já me abalou em algum momento da minha vida. E para você pode ser algo que você vai dizer: nossa, Fábio, mas você se preocupou com isso? Isso é uma coisa tão pequena. A maneira de como a gente encara esses ambientes tóxicos e esses gestores nocivos mudam muito, inclusive com base em toda a nossa vida passada, nosso histórico, como a gente cresceu, como a gente entrou no mercado de trabalho. Toda a nossa história vai impactar no hoje e em como estamos preparados emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente para lidar com algumas dessas situações. E o ponto principal aqui é que nós não devemos aceitar e nos submeter e principalmente ficarmos quietos e deixarmos essas situações acontecerem de maneira frequente e acabarem por nos abalar dia após dia. Como eu já disse, eu ainda vejo profissionais sentindo isso na pele diariamente em grandes empresas. E o pior é que esses gestores nocivos são, em alguns casos, protegidos pela própria empresa, pelo ambiente e até pelos próprios profissionais que sofrem esses assédios, quando esses acabam ficando quietos e guardam as humilhações para si mesmo. E o que eu quero te encorajar aqui, e até te dar uma sugestão, é: não se cale. Então, qual o caminho que você pode seguir? Primeiro, claro que você não precisa partir para uma violência no momento que acontece uma situação de assédio, constrangimento ou humilhação. Você não precisa responder à mesma violência que você está sofrendo com violência. Mas você pode buscar uma orientação do departamento de gestão de pessoas, do RH, do atual People Care, que devem ser as pessoas que cuidam das outras pessoas na sua empresa. Não fique quieto. Busque essa orientação. Comunique esses fatos de agressão e de assédio que você está sofrendo. E, segundo, busque uma orientação jurídica para você também entender como proceder num caso desse. Advogados e pessoas que estão acostumadas a orientar outras pessoas nesse tipo de situação vão poder entender quão grave é o teu caso e te orientar se cabe entrar ou não com algum tipo de processo ou representação contra o profissional ou até contra a empresa. Inclusive, se a empresa não estiver agindo em relação a isso e estiver se omitindo. Inclusive, é importante dizer que nós temos hoje diversas doenças emocionais e psicológicas geradas por esses ambientes tóxicos de trabalho. E por esses gestores nocivos à saúde, como medo das pessoas. Há profissionais que chegam nas empresas e quando vem aquele gestor nocivo que está gerando algum tipo de assédio, o coração palpita, dá suor,
dá um puta nervosismo, gagueja, pensa, meu Deus, o monstro está vindo aqui. O que ele vai pedir? O que ele vai fazer? Outros pegam o celular, olham uma mensagem em qualquer meio de comunicação e já dá aquele frio na espinha, com o pensamento, caramba, a pessoa está falando comigo. O que ela quer? Vai me cobrar, vai me dar alguma porrada, vai me detonar de alguma forma. E isso dia após dia. Isso vai gerando impactos psicológicos fortíssimos. O caminho mais indicado é não aguentar isso e não ficar quieto. Mas é para responder no primeiro momento com a mesma violência? Não, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Responder à violência com violência não vai te levar a um lugar melhor. Mas é preciso procurar apoio sim. Então, se você está passando por isso, procure orientação do People Care, da área de gestão de pessoas, do RH da sua empresa, não importa o nome. Se for uma área séria, vai te ajudar, independente do nome. Porque não é o nome que faz uma área dessa ser útil para a sua organização, mas sim as suas atitudes e as brigas que ela compra. A área de People Care é a primeira área que deveria te ajudar em relação a isso. E essa área não deve proteger ninguém, independente de quem é. Essa pessoa é um diretor? É um superintendente? É um head de sei lá o quê? É até um executivo? Não interessa. Ele ou ela está tendo um comportamento que não deveria ter em um ambiente corporativo. Ser líder, chefe, coordenador, gestor não é sobre assediar, ameaçar, humilhar, estressar, constranger, diminuir. É sobre liderar, é sobre orientar, é sobre desenvolver as pessoas, é sobre cuidar dos profissionais para que eles tenham maior resultado. Qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de agressão moral e psicológica não deve ser aceita em hipótese nenhuma. E se você procurou a área de gestão de pessoas da sua empresa, chamada RH ou People Care, que é o departamento responsável por lidar com isso, e esse preferiu ir numa linha de vamos abafar, vamos deixar quieto aqui, não é bem assim, procure orientação jurídica. Procure outras pessoas para conversar a respeito, para te ajudar e te dar uma orientação em como seguir. Uma das grandes questões em qualquer tipo de agressão ou assédio é quanto mais a gente ficar quieto em relação a esse tipo de situação, mais a agressão e o assédio continuam e mais pessoas passarão pelo mesmo problema que você. Ah, Fábio, mas não é tão simples, porque geralmente esses monstros e loucos são profissionais mais fortes do que eu na hierarquia da empresa e no poder. E eu serei demitido. Bom, isso pode acontecer e pode ser uma consequência. Porém, qual é a pior consequência? Temos que entender que nós somos mais importantes do que uma oportunidade de trabalho. E que a nossa saúde, o nosso emocional, o nosso psicológico é mais importante e precisa ser preservado ou até recuperado. Então, lógico que em alguns momentos você pode ter essa preocupação e esse medo. E pode ser que aconteça mesmo. E, claro que você tem que pagar contas, você pode ter família para sustentar, você pode ter filhos, você pode ter esposa, marido, pet, sei lá. E como é que você vai lidar com isso então? Primeiro, combine com você mesmo que não irá suportar mais do que o necessário. Segundo, busque uma orientação do People Care da sua empresa e também uma orientação jurídica e tente sair desse ambiente e ficar longe desse gestor nocivo o mais rápido possível. E não se prenda infinitamente a esse medo da demissão. Não tenha também esse medo de processar uma pessoa ou uma empresa em prol da carreira, por se preocupar em ficar manchado no mercado e não conseguir outro trabalho. Se a tua situação for legítima e você for uma vítima, isso não vai acontecer. Até porque o mercado é gigantesco e você conseguirá sim outra oportunidade e com certeza muito melhor. Outra razão para você não se acorrentar a esse medo é que você irá ajudar outras pessoas, direta ou indiretamente. A partir do momento que você procurar uma área de apoio, procurar uma orientação no RH ou no People Care da sua empresa, ou você procurar uma orientação jurídica, você estará dando um passo para ajudar a acabar com esses ambientes e ajudar a acabar com esses gestores nocivos. Além de que outras pessoas poderão seguir o seu exemplo e denunciar também. Porque geralmente esse tipo de assédio, humilhação, constrangimento e até violência não acontece só uma vez e não acontece só com uma pessoa. Acontece muitas e várias vezes.
Geralmente é algo sistêmico, doentio e frequente. Vou te contar uma que aconteceu recentemente com profissionais próximos a nós. Uma consultoria que aloca profissionais de gestão de projetos estava recrutando novos gerentes de projetos e portfólios para alocar em um cliente. E o que ficamos sabendo é que durante dezenas de entrevistas que fizeram, muitos profissionais, quando souberam em qual cliente seriam alocados, já declinavam da vaga, sem querer saber mais nada e nem avançar mais no processo. E quando esses profissionais foram questionados pela consultoria, a resposta deles foi que já tinham trabalhado no tal cliente, na tal área e com o tal gestor, e que preferiam ficar sem trabalhar a voltar para lá. Vejam que loucura. Estou falando de uma situação que ocorreu há poucos meses, não há 30 ou 40 anos. Então, é sobre isso que eu queria falar. Sei que é um assunto delicado, como eu disse anteriormente. Para cada um que está me ouvindo, pode bater de uma forma diferente esse assunto. Alguns podem entender, nossa, que besteira isso, sou mais forte do que isso tudo, eu tenho que ser capaz de controlar essas coisas. Para outras pessoas, isso pode ser muito forte e impactante, gerando uma vontade de querer falar mais sobre isso e até de precisar falar mais sobre isso. Então, por isso é um assunto que pode ter várias interpretações e até, dependendo do seu momento, pode provocar reações e sentimentos específicos. E eu não estou aqui para julgar nada e nem ninguém. A minha ideia não é a de entender se está certo ou errado, se vale a pena ou se não vale, ou se é isso ou se não é. A minha ideia é apenas reforçar que se você que está me ouvindo está passando por algo parecido com o que eu abordei nesse vídeo, não deixe chegar no extremo. Não deixe que você seja o maior prejudicado de tudo isso. Não deixe que você estoure em uma depressão, em um burnout ou qualquer outra coisa ruim. Tome ações antes disso. Procure orientação. A sua empresa precisa te ajudar nisso. Advogados podem te ajudar nisso. Você não está e não deve se sentir sozinho nessa briga. E quanto mais pessoas se juntarem para melhorar os ambientes e para tirar pessoas tóxicas desses ambientes, mais fácil vai ficando as batalhas do dia a dia. É isso. Espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado e quem sabe possa te encorajar a falar mais sobre esse assunto. E até se você não é afetado por isso, fique ligado. Preste atenção se um colega de trabalho seu não está sendo afetado por situações de assédio como essa. Às vezes, sem você ter a intenção, você pode ser um protegido e um colega de trabalho seu pode ser o perseguido. Tente observar, gere empatia, intencionalmente procure olhar para quem está do seu lado e talvez, quem sabe, você pode ajudar percebendo situações e encorajando pessoas a tomarem ações e buscar orientação. Isso não é um assunto bobo, isso não é algo simplesmente de fraqueza de um ou outro profissional, isso não é bobagem, isso é um assunto muito sério e que afeta sim milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. E lembre-se, se não for você, pode ser o colega que trabalha do teu lado. E não se esqueça, antes de ir embora, curta, compartilhe e comente também. Fique à vontade para deixar a sua opinião sobre esse tema e para compartilhar com quem você acredita que também precisa ver esse vídeo. Sempre que você curtir, compartilhar e assinar o canal, vai me ajudar a gerar mais material como esse, além de contribuir para o YouTube entender que este assunto é relevante e disseminar mais esse vídeo por aí. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.